Essa história de vida é do Maílson Cruz de Aguiar. Maílson é um homem branco, seu cabelo é ondulado, de tamanho curto e claro, e tem barba. Ele está sentado, vestido com uma camisa de botão com listras onduladas nas cores branco e rosa, e usa um óculos de grau com armação preta. Atrás do Maílson, uma parede branca com uma estante branca com vários livros. Fim da descrição. Qual o seu nome? Maílson Cruz de Aguiar. Onde você nasceu, Maílson? Eu nasci em Parauapebas, um município que fica no sudeste do estado do Pará, mas eu sou canaense, porque eu vivi a vida inteira em Canaã dos Carajás, que é um município ali limítrofe. Então eu sou canaense, nascido em Parauapebas. Em que data você nasceu? Como? Em que data você nasceu? Eu nasci no dia 26 de outubro de 1996. Sou escorpiano. Olha, tem idade, claro. Quem cuidou de você na infância? Minha mãe, principalmente. E quais eram os costumes na sua casa durante a infância? Deixa eu lembrar aqui, gente. Nós tínhamos um quintal muito grande em casa, então tinha de tudo. Pés de manga, mamão, abacate, jaca. Época tinha um bananal assim no quintal, então a gente tirava um tempinho para ir lá lidar com as bananas. E eu gostava muito de jogar vôlei também no quintal com meu irmão, principalmente com meu irmão, mas também amigos e amigas. E eu também gostava muito ali de... Como eu morava na frente da escola, então eu gostava muito de estar riscando as paredes, às vezes colocava um quadro ali no quintal, ficava meio sendo um professorzinho ali, criança. E foi muito disso na infância, assim. E você gostava de ouvir histórias quando você era criança? Olha, eu gostava muito de ler quando eu era criança. Eu não me recordo muito das histórias que eu escutava, mas assim, meu pai gostava muito de ficar conversando com, seus amigos lá da comunidade, que moravam um pouco mais distante. Então eles ficavam muito ali na frente da casa conversando. Meu pai era comerciante na época, então era uma casa cheia de visitas, né? Seja para comprar ou seja mesmo ali de amigos. Então eu ouvia muito a conversa ali mesmo do pessoal ali na frente de casa, mas não muito, ficar contações de histórias mesmo. E você tem irmãos? Tenho mais 3 irmãos. Os 3 são mais velhos do que eu vim por último aí no mundo e tal, e que são mais 2 irmãos e mais uma irmã. E o que você mais gostava de fazer quando você era criança? Deixa eu pensar aqui. Olha, eu não consigo falar de outra coisa, senão eu vou gostar de ir muito para a escola. Porque eu morava na frente da escola, e numa comunidade rural. Então, o centro, o epicentro numa comunidade rural, quase sempre ali é a escola. Então, eu gostava muito de estar na escola. Se eu estudasse de manhã, eu frequentava tarde à noite. Se eu estudasse à tarde, frequentava manhã e noite. Era o lugar assim mais frequente mesmo. Inclusive, meus avós eles foram assentados, lá na região, e eles tinham uma terra para cuidar. Mas foi um lugar que eu frequentei pouco por causa da escola, assim, sabe? Então, já meus primos não gostavam muito de estar lá mesmo ter o contato mais com a terra, e a escola foi o lugar que eu mais frequentei mesmo. E o que você queria ser quando crescesse? Então, eu pensei muitas coisas, assim. Com certeza, por eu morar na frente da escola, ali a primeira vontade era de ser professor. Talvez dá dizer que eu até já fui professor, né? Aliás, sim, bem informal, assim. E também eu gostava muito de... Aí, com o tempo, eu pensei em seguir alguma carreira ambiental, assim, alguma... engenharia florestal, engenharia ambiental. Já pensei em... tinha uma época que eu estava muito assim... gostava muito da área de comunicação, então
Eu fazia microfones, assim, de repórter. Eu confeccionava, colocava logo aí de determinada emissora que fica por aqui. Aí eu ia lá conversar com o pessoal, ia fazer entrevistas e tudo. Então eu tive uma época também que eu queria ser jornalista. Aí depois eu fui... eu quero fazer Relações Internacionais, né? Que foi o curso aí que eu fiz, que foi a área que eu procurei. E aí hoje já estou formado em Relações Internacionais, mas eu já voltei de novo aqui para a área ambiental, que vai ter essa pergunta mais na frente, assim, para saber mais sobre como eu estou hoje, eu não sei. Porque hoje eu já estou no mestrado, voltei para a área ambiental, né? Estou fazendo mestrado em Desenvolvimento Sustentável e eu loucamente estou fazendo um outro mestrado em Desenvolvimento Humano. Aí eu fico entre o social e o ambiental aí e outras coisas. Isso, socioambiental. E estamos aí. Então você está fazendo 2 mestrados agora. Sim. Corajoso. Assim, não, eu acho que eu estou preparado para isso. Como eu falei, né? Eu morei na frente de uma escola, frequentava manhã, tarde e noite. Isso acaba sendo a sua vida, o seu estilo e tudo. E não... Aí quando você sai assim por um tempo, é o que eu falo às vezes, né? Tipo, tem gente que fica ali ruim, perturbado estudando, né? Eu acho que se eu parar de estudar, eu vou ficar ruim e perturbado. Então, por isso que eu tô nesse excesso aí. E me cuidando também. E tem mais alguma lembrança da sua infância que você gostaria, que você lembra, para contar pra gente? Pior que eu já tinha uma época que eu pensava tanto sobre isso e com o tempo a gente vai parando de pensar, né? Eu acho que aqui é legal também por esse exercício da memória, Sim. né? Você vai resgatando. Tinha uma época que eu ficava o tempo inteiro pensando e agora a gente fica atolado em tantas coisas. Mas você brincava muito no Rio de lá? Eu gostava de frequentar assim, o rio, principalmente na época da cheia, porque lá tem um período que enchia bastante, então a água tomava a estrada, então era melhor para quem não sabe nadar, banhar na estrada é mais seguro. Então eu gostava muito quando estava cheio. E também a gente aproveitava para ir comer azeitona, a azeitona madura, não é a azeitona que vocês comem não é aquela verdinha, é a azeitona roxinha, assim. Eu espero que eu esteja falando porque é o mesmo nome, mas azeitona, sim. Espero que seja esse nome mesmo. E ela é bem roxinha. E também a gente ia pegar ingá, aproveitava para comer ingá, então fazia um milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Eu também ia pescar às vezes, mas não é a minha praia. Pescar é a praia do meu irmão. Meu irmão pescava muito, assim, tinha fama de pescador, gostava muito de pescar com os amigos dele. Eu também ia algumas vezes, assim, mas eu tinha a fama ruim, que às vezes falava, se tivesse um jacaré atrás, cara, você matava o jacaré, porque eu puxava a vara com, sei lá, com uma força muito, muito grande. Eu não sabia pescar. Mas, enfim, era isso. Se tivesse um jacaré atrás, eu matava, porque a vara ia com uma velocidade. Eu tava lá, eu era um amador, assim, em relação. Não sabia nadar, não sabia pescar, mas eu ia junto. Você mora onde hoje em dia? No momento, eu estou em Brasília. Você e sua família... Bom, já sei um pouquinho essa pergunta, mas eu tenho que perguntar. Vocês já se mudaram de cidade, estado? Alguma vez, várias vezes? Não. Eu sempre fui muito ligado à minha cidade. Assim, eu praticamente vivi a infância e a adolescência lá mesmo em Canaã dos Carajás. E era até algo que eu pensava muito. Gente, como eu saía pouco, assim, nem até mesmo para os municípios vizinhos, eu frequentava muito pouco. E isso tem muito a ver com a ligação, enfim, que você faz com a cidade e tudo. E eu até pensava que eu frequentava até pouco os outros estados de onde meus pais vieram, né? Porque minha mãe é maranhense, meu pai é cearense. E eu fui muito, na verdade, eu não conheço, né, esses outros 2 estados, assim, porque na época realmente eu estava muito ligado lá mais na minha cidade, assim, frequentava pouco outros lugares. Aí quando você se mudou de Canaã, você foi para Brasília direto? Isso, eu fui direto para Brasília, eu fiz toda a graduação por lá, só que eu fiquei os 4 anos
entre Canaã e Brasília. Eu, por exemplo, eu estudava ali, aliás, eu estudava os 4 meses ali do semestre, e quando chegava o período de férias, eu voltava para casa. Aí depois voltava para Brasília, estudava, chegava as férias, voltava para Canaã. Foi assim os 4 anos. Não teve nenhum semestre que eu fiquei em Brasília. Eu sempre voltava para casa. E como que foi essa experiência de se mudar? Ai, enfim, o mais interessante, eu acho que eu era uma pessoa bem, assim, forte, sabe, assim, aventureira mesmo, porque, assim, eu fui muito tranquilo na época. Eu não imagino, hoje que a gente vai ganhando um pouquinho mais de idade, a gente vai ficando um pouco mais preocupado com segurança, sabe, tudo, e você fica olhando, gente, eu saí de uma cidade lá do município, me joguei pra Brasília, eu fui super com a cara e o corpo pra cima, assim, sem nenhum medo, sem nada, assim. Acho que tinha muito de que eu tava correndo atrás do que eu queria, sabe? Eu acho que quando você corre atrás do que você quer, você joga, coloca a sua, como diz, né? Você coloca a sua cara a tapa e você se joga mesmo com toda a força. E eu era, hoje quando eu olho para quem tá ali no ensino médio, quem tá saindo do ensino médio, eu acho que são ainda pessoas, né, ainda bem novas e tudo. E eu saí com aquela idade e tudo e eu me sentia forte. E como que foi sua experiência na escola? Você contou que gostava muito de ir, né? Olha, foi uma experiência muito rica, assim, ó, durante todo o período. Era uma experiência como estudante, então eu interagia muito ali com os meus amigos e o mais interessante é que praticamente eu peguei os mesmos rostos ao longo dos anos, assim, desde lá hoje a gente chama educação infantil, né? Desde a educação infantil ali até o final do Fundamental 2, então eram os mesmos rostos, as mesmas pessoas. O que hoje é, né, comum em cidade, as crianças, adolescentes ficarem trocando de escola, trocando de turma. Então eu sempre tinha ali os mesmos rostinhos ali, onde você interagia na escola, você interagia na sua própria casa, né? Enfim, na própria comunidade. Então tem essa questão de ter uma relação bem mais íntima, bem mais forte. Na época, eu fui ter um celular já ali no 8º ano, então foi um período em que a gente se comunicava de outra forma mesmo, assim, mais com brincar. A brincadeira estava bem presente, né, na nossa época. Que as brincadeiras de rua mesmo. Olha, tô até lembrando agora que tô fazendo um exercício de lembrar. De você brincar mesmo de polícia. Ai, não sei se era bem. De pique-esconde, alguma coisa assim, sabe? De você ali brincar se esconder mesmo pela própria comunidade e tudo. A gente brincava. Não sei se vocês conhecem pau na lata, assim, de você tentar jogar a bolinha, derrubar a lata do outro coleguinha, só que ele tá com uma raquete, então ele vai tentar ali rebater a bola e jogar o mais longe possível e ficar cruzando assim as madeirinhas, assim, com seu coleguinha até fazer uma determinada pontuação e você chegar àquela pontuação, você ganha. E se o coleguinha derrubar a sua lata, né, então eles trocam. Quem estava no cabo agora vai tentar derrubar a lata e quem estava na lata agora vai tentar rebater até você vencer ali a dupla e ir trocando. Legal. E além dessa experiência, você lembra qual é a sua primeira lembrança da escola? A minha primeira lembrança da escola, as minhas primeiras lembranças na escola. Sua primeira lembrança na escola? Uma lembrança que você tenha lá, assim. E assim, quando eu olho lá pro início, eu lembro muito de um projeto que a gente teve que era sobre a Tarsila do Amaral. Então, assim, os desenhos da Tarsila Amaral que eu via lá na infância ficaram na minha memória, assim. Eu acho que a gente era meio que trabalhava muito com projeto. Aí o nosso projeto foi, ao longo de todo um semestre, Tarsila do Amaral. Então, aqueles desenhos, as pinturas dela, assim, ficaram muito na minha memória. E eu gosto muito do cheiro do giz de cera. Eu gosto muito do cheiro, eu falei cera, eu acho, né? Eu gosto muito do cheiro do giz de cera, parece um trava-língua, porque me remete muito a esse tempo lá da infância, que você pintava, pegava o papel, então toda vez que eu cheiro o giz de cera, um trava-língua, gente. Eu tenho essa memória aí da época. Olha, vocês estão me fazendo lembrar as coisas. Legal esse processo. Você teve algum professor que te
Eu tenho um medinho de ser... Ai, como eu posso dizer assim? São tantos, eu tenho um medinho de, de ser um pouco injusto. Mas eu tenho memória de praticamente todos, assim, uma lembrança. Por exemplo, eu lembro... aliás, eu até consigo lembrar... inclusive... tá, eu tenho uma professora que ela tem um nome enorme, assim, então... Ela foi minha professora hoje, 5º ano, e... Assim, ela tinha um nome... Eu lembro até hoje, assim, porque o nome é tão grande, mas eu consegui lembrar que o nome dela é Maria Glória de Fátima Viveiro Nascimento Rodrigues. Então, esse é o nome dela. Então, e assim, como era um nome bem extenso e tudo, e ela era uma professora assim, incrível, eu lembro de uma fala dela, quando ela fala, se o aluno tira 9,5, eu não vou dar 9,5 para o aluno, gente, eu vou dar 10. Então, assim... Quando eu pego o meu boletim, não sei se ainda existe, isso tá lá acho que é o boletim mais lindo que eu tenho. Mas é muito dela também, assim, muito do carinho que ela tinha com a gente. Ela era minha vizinha, assim, praticamente. Assim, morava do outro lado da rua, um pouquinho mais aqui acima. E ela também era comerciante. Então, eu tava bem, bem frequente lá, assim. Legal. E você foi da escola direto para a faculdade ou você fez algum curso no meio? Eu fui direto. Eu fiz até o fundamental na zona rural. Aí depois eu fiz uma provinha em um processo seletivo. Aí eu ganhei uma bolsa para ir para fazer o ensino médio numa escola privada. Aí eu ganhei a bolsa integral, 100%. E tem outras histórias legais aí também na escola. Aí foi uma turma onde a gente estudou os 3 anos juntos, assim. Ninguém entrava na turma. Então, éramos 40 pessoas, chegamos ali, acho que 36 até o final. Mas é muito interessante que realmente foram os mesmos roxinhos, assim. Então, a gente criou uma relação absurdamente forte. Acho que eu não vi mais na frente, não vi na graduação, algo do tipo, nem agora no mestrado, né? Até porque são períodos diferentes. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar alguma memória aqui boa desse período. Gente, tanto que a gente sorria. Eu lembro muito de uma... sim. Eu já tô querendo ir pro final do 3º ano. Mas, assim, chegou o... Depois vocês podem fazer editar, pegar coisa que eu falei depois e trazer mais pra frente. Mas, assim, no último dia de aula, a gente estava com toda a alegria, descontração, né? Que é comum você esperar, pintar cabelo, colocar música na sala de aula, dançar. Eu gravei 1 milhão de vídeos, assim, do pessoal dançando. Eu tenho tudo guardado hoje. Eu tenho uma pasta do ensino médio, acho que tem mais de 1000 fotos, assim, eu acho que eu sou a única pessoa que tem esses arquivos, assim, guardados, e às vezes, assim, eu recebo mensagem, Maílson, procura uma fotinha minha com tal pessoa que eu quero dar os parabéns pra ela no Instagram, né, eu vou lá e procuro nos arquivos e tudo, e mando pra pessoa, mas eu tenho essa pasta lá guardada com, mais de 1000 arquivos, assim, tem vídeos e tudo. Aí nesse último dia de aula, eu tava gravando tudo, o pessoal tava dançando as músicas da época e tudo, bem, bem animados, e eu tava meio tenso, né? Porque, enfim, é o último dia. Aí depois já tava chegando no final do dia. Aí nós fomos lá pra quadra da escola, onde a minha professora de educação física, a professora Camila, onde ela tava dando aula e tudo. Aí a gente chegou, a gente tava indo até ela e tudo. Aí chegou uma hora que eu já não aguentei. Aí me joguei no chão, assim, não aguentei, me joguei no chão e comecei a chorar. Eu tenho esse vídeo gravado, me chorando assim, desesperado. Aí meus amigos, né, chegaram perto de mim, aí foram lá me socorrer. Aí está gravado, me deram um abraço e tudo, assim, me deram um conforto, né, emocional. Aí depois eles falaram, aí eu até lembro da fala, aí teve um colega que gritou, Camila, olha aqui, Camila, olha aqui, Camila. Aí a professora, né, a professora veio e tudo, deu um abraço. Mas eu acho que foi muito de que eu gostava muito de jogar vôlei na escola e a gente saía para outras cidades com ela ia para pizzaria com a gente e tudo, conversava, ela gostava muito da gente, então foi um vínculo muito forte, assim, com ela, que na hora eu não aguentei, eu chorei, caí assim, desesperado no chão. E tá assim, tudo gravado, até hoje eu guardo
meus arquivos, assim. Esse eu acho que eu não compartilharia porque é muito é muito forte. Ah, mas até vi recentemente, às vezes eu dou uma olhadinha, assim, pra gente tá lembrando também, apesar de a gente já tá falhando. Você gostou muito da escola, então, né? Tinha uma relação muito forte. Sim. E aí, como é que foi esse processo de decidir qual curso você ia fazer na graduação? Então, eu tava muito com aquele... Eu tinha muito uma visão, uma vontade de, assim... Eu sempre fui muito... Estava envolvido em ações, né, em projetos, assim, com movimentos dentro da cidade. Aí você cresce com aquela vontade de transformar o mundo, aquela vontade de querer mudar as realidades assim que as pessoas enfrentam, as dificuldades que elas enfrentam. Eu pensei, gente, eu quero fazer relações internacionais. Acho que tem muito, né, muito dessa pegada e assim. E também na época a gente recebeu lá um projeto do PNUD, né, das Nações Unidas, então chegou na região, aí só aumentou mais essa vontade, assim. Aí eu fui, prestei vestibular, tudo, e fui aprovado, joguei para Brasília. Eu também quero ir para Brasília, porque eu tinha ido, ali no finalzinho do ensino médio, eu tinha ido para Brasília, eu conheci Brasília e tudo. Então eu quero fazer relações internacionais na capital do meu país, e ir embora estudar aqui agora. E deu tudo certo, e foi uma viagem, né? Porque você sai de uma comunidade rural, vai para a sua cidade, depois se joga para a capital do país para fazer relações internacionais. É uma viagem, mas deu tudo certo aí. Está dando. E como que você acha que esse curso, né, de RI te influenciou? Como assim me influenciou? O que você acha que aprendeu? O que desse curso faz parte de você hoje em dia? Eu acho que contribuiu para continuar ampliando a minha visão de mundo, né, até porque é relações internacionais. E hoje em dia a gente está aí, né, cada vez mais, apesar dos desafios e tudo, a gente está cada vez mais conectado, sabendo o que está acontecendo, né, ao redor do mundo. E, aliás, o meu mestrado no momento ainda continua muito ligado também em relações internacionais. E ao mesmo tempo que tenta conectar o local aí com as relações internacionais, então eu penso que me deu assim, né, uma visão e ferramentas para eu continuar aí a minha caminhada. Eu gosto muito de caminhar mesmo. Falta contar isso, gente. É um hobby? Sim, eu gosto muito de caminhar. Às vezes lá na minha cidade, os pessoal até me chamam, os meus lá, a turminha do vôlei, né? Eles gostam até de me chamar de onipresente, assim, porque eles saem pela cidade, eles saem para trabalhar, eles saem pela rua, aí me encontram no começo da cidade, depois, uma hora depois, mas já tá numa outra esquina. Aí eles me chamam de onipresente, assim, porque eu tô onipresente o tempo todo, assim, em algum lugar caminhando ou andando de skate naquele grandão, assim, no long e tudo. É o que eu gosto de fazer, assim, principalmente à tarde. São o quê? 5h30, mais ou menos. Esse horário, se eu estivesse em Canaã, eu estaria aí andando de skate pela avenida. E pelos lagos, né, que tem lá também. E da sua juventude que a gente falou até agora, assim, tem algum aprendizado que você carrega até hoje? Deixa eu ver, tem tanto. Eu gosto muito da ideia de... eu acho que é muito importante as pessoas realmente fazer o que elas querem fazer na vida, sabe? O que elas valorizam na vida. Eu acho que um aprendizado enquanto jovem é isso. Eu acho que eu tô ainda firme, ainda forte, ainda colocando a cara e a coragem à frente, porque eu acho que tem muito disso, de você estar fazendo o que você quer, e quando você está fazendo o que você quer, você está ali, de certa forma, colocando uma bateria aí na vida, sabe? Para você continuar com carga. Eu acho que é muito disso, eu acho que é uma aprendizagem em relação à juventude, eu acho que é muito disso. E infelizmente a gente vai perdendo alguns
porque de alguma forma eles não tiveram apoio, suporte, né, para continuar fazendo o que faz a vida valer a pena. Falando de família agora, você é casado? Não, moça, não sou casado. Então, entrando na parte do trabalho, né? Você lembra como que foi o seu primeiro trabalho? Olha, eu não lembro do meu primeiro trabalho, mas eu lembro da minha primeira entrevista de emprego, que foi em Brasília. Aí eu comecei a contar da minha vida e tudo, aí, né, de toda a trajetória, sair da vida de uma comunidade rural e tudo, chegar em Brasília. Aí eu fui contar pra moça, contei tudo isso aí que vocês já ouviram um pouco. Aí no final, a moça começou a chorar. A moça que estava fazendo a entrevista de emprego começou a chorar e tudo, e eu... Aí eu, tá bom, eu não sei, assim, eu fiquei, né, porque eu tava forte e tudo, eu não... Talvez eu não tinha nem noção do que era tudo isso, né, de você sair, né, da sua trajetória de vida. E a moça ficou super sensível e começou a chorar, e eu tava um pouquinho sem entender, porque, assim, eu não sei, talvez eu não tinha refletido, né, acerca de tudo isso, mas aí, não sei, aí no final nem rolou o trabalho, mas enfim, mas acho que foi muito, eu não consigo, olha, foi legal lembrar disso. E em que momento da sua vida, assim, como você encontrou o CEDAPS? Então, o CEDAPS tocou um projeto lá em Canaã que chamava Ser Criança. Aí eles atuavam em 3 localidades assim da minha cidade. Inclusive no bairro que eu morava, lá em Canaã, que é o bairro João Pintinho. E eles também tocavam lá na comunidade que eu morava, lá na Vila Bom Jesus. Então foi até o momento de eu ter contato com o pessoal que estava lá também ao longo do projeto. Era meio que eu estava em 2 comunidades ao mesmo tempo, né? Onde eu estava e de onde eu vinha. E aí eu lembro de um momento que a gente teve que conhecer o bairro, né, onde eu estava. Então eu fui conversar com o seu João Pintinho, que é o senhor que dá nome ao bairro. Inclusive ele está vivo até hoje, eu conversei com ele novamente esse ano. Ele não está mais no bairro, mas ele continua firme, forte, vivo. E eu fui conhecer a história dele, conhecer a história do bairro, como é que foi abrir cada rua, abrir cada lote ali. E aí depois a gente teve várias formações, né, com várias pessoas aqui mesmo do Rio. Então eles levaram a Kiki, não sei se vocês lembram, vocês conheceram a Kiki, mas a Kiki fez algumas oficinas com a gente. E aí nós discutimos questões sobre, algo bem importante foi falar sobre paternidade, né, já na adolescência. A gente falou muito sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né, todas essas questões importantes para a promoção da saúde. E depois a gente foi conversar com o pessoal nas escolas, da nossa idade, tudo, crianças, com os adolescentes e tudo. A gente levou a barraquinha, eu lembro que tinha uma barraquinha assim que a gente organizava tudo, colocava alguns cartazes, levava alguns materiais para distribuir, e era muito de uma conversa também com o pessoal. A gente ia lá para as escolas. Eu gostava muito, como eu falei, eu gostava muito da escola, mas eu gostava ao mesmo tempo de muita coisa que acontecia fora da escola e também de muita coisa que chegava para dentro da escola. Então, nesse período que estava acontecendo as formações do Ser Criança, eu também estava no ensino médio e eu estava com outras 2 cargas, que era de fazer o ensino médio e de fazer o curso técnico. Só que quando tinha as formações do CEDAPS, faltava as aulas de ensino médio e faltava também lá no curso técnico, né? Aí eu ia para as formações e tudo. Só que ao mesmo tempo, as formações eram próximo de onde acontecia o ensino técnico. Aí eu já saía das formações também, ficava ali na esquina lá da Casa da Cultura e já esperava o transporte passar com a minha turma. Então eu já pegava o transporte, seguia pro ensino médio. Ou então às vezes eu chegava assim no meio da aula e tudo. Então eu gostava assim de combinar. Eu era muito disso. Eu gosto muito de escola, mas também tem muita coisa fora da escola e essas interações podem acontecer que são bem interessantes e que eu dou muito valor e que eu reconheço assim muito a importância na minha formação. E talvez pensando nisso, eu esqueci de falar,
de uma iniciativa que teve de construção de uma biblioteca lá na minha escola, que foi um voluntariado, né, comunitário, onde escola e comunidade e instituições privadas eles, né, se juntaram para a gente construir. E como era na frente da escola, eu estava lá o tempo inteiro, direto, né? E eu lembro que já ali no finalzinho do projeto, depois a gente volta para o CEDAPS, ali já no finalzinho, aí me convidaram, né? Mas você estava aqui presente com a gente o tempo todo, você pegava os livros, organizava nas prateleiras e tudo, recebia. A sua casa era lugar para a gente guardar doações, guardar coisas que chegavam. Então, é uma boa você escolher um texto, uma leitura para fazer no dia aqui da inauguração, da abertura, que vai estar todo mundo. Aí eu fui lá no próprio acervo da biblioteca, né, que chegou, e fui escolher um texto da Ruth Rocha, que chama, na verdade, O Piquenique do Catapimba, que conta muito essa história lá eu espero que eu consiga lembrar bem, que tinha meio que uma galera de uma turma da rua de baixo e outros jovens lá da galera da rua de cima, assim, os nomes. Aí eles meio que não se entendiam, sabe? Assim, tinha umas rixas entre eles. Aí o que aconteceu? Eles lá no final de semana decidiram cada turma fazer um piquenique. Aí o pessoal da turma da rua de baixo juntou tudo, e o pessoal da rua de cima juntou tudo e foi fazer o piquenique, cada um de um lado diferente de uma montanha. Acho que é de uma montanha. Aí quando eles chegaram lá, a turma da rua de baixo percebeu que eles levaram a carne, mas não levaram o espeto, levaram a panela, mas não levaram as batatas, levaram deixa eu ver alguma coisa aqui, levaram as frutas, mas não levaram o leite condensado. E o pessoal lá da turma da rua de cima percebeu que eles levaram as batatas, mas não levaram as panelas, eu não sei se levaram o espeto, mas não levaram a carne, enfim. Mas foi uma confusão toda. Mas eles decidiram que se juntar as duas coisas, né, dar um piquenique legal, na verdade dar o piquenique, porque se não juntar não vai rolar o piquenique. Então eles se reuniram e foram todos para o mesmo lugar e rolou o piquenique. E deu tudo certo. E isso tinha muito a ver com a história, né, da biblioteca, de como a biblioteca nasce e tudo, e do que significa, do que significou. E acho que é muito disso aí. Bonita história. Mas foi o SEDAPS que te procurou? Ou você ficou sabendo do projeto? Do Ser Criança? Eu fiquei sabendo através de uma professora, que acho que ela fazia ali dentro da ideia do projeto, né? Então tinha outras pessoas envolvidas. Aí essa professora me conhecia, que ela tinha trabalhado apoiando um grupo de jovens ambientalistas que eu participava, ela já me conhecia. Ela falou: Maílson, olha, tem um projeto, o CEDAPS tá aí com esse projeto no seu bairro, e eu te conheço e tudo, e é bom você tá junto nessa aí com a gente. Aí eu fui super topei, assim, era meio óbvio que eu ia topar. Aí eu comecei a frequentar, assim, as formações, os encontros, me reuni com o grupo, porque além das formações também a gente formou um grupo de jovens, né, promotores da saúde, então a gente ia levar aí as atividades dentro desse grupo de jovens promotores. E você acha que a participação nesse projeto influenciou em quem você é hoje? Olha, sim, porque eu sempre gostei de estar aí, né, atuando, estar no meio de jovem dessa galera. E eu digo que hoje eu sou uma pessoa bem responsável. Bem responsável. E, assim, quando a gente sai da linha, a gente tenta voltar, assim, dentro do que, né, dentro do cuidado que a gente tem com a gente mesmo. Você participou de outros projetos? Não, só foi o Ser Criança mesmo. Dentro do Ser Criança, eu pude participar junto com a Maria Caroline, eu não chamo, esse é o nome dela, eu chamo ela de Carol. A gente pôde participar de um fórum, que foi o Fórum Pan-Americano da Criança e do Adolescente, que aconteceu em Brasília. Foi quando eu conheci Brasília e tudo, deu toda a vontade de ir para Brasília. E a gente ficou lá um período bem bom, assim, para aproveitar toda a programação do evento.
Aí a gente pôde interagir e conhecer a atuação de outros adolescentes jovens de outros países, aqui das Américas, e era um evento da OEA e tudo. Aí a gente pôde lá interagir com o pessoal, saber que eles andam tocando nos seus países. Mas o interessante também é que a Carol abriu o evento, assim, tudo, ela falou lá no dia. A gente teve várias oficinas e eu ainda era eu tava meio nas partes assim, mais de dançar e tudo, eu sou meio durinho assim, tudo, eu acabei não dando, eu fui tentar dançar, mas eu vi que ia sair feio, eu fiquei mais na minha, mais ali quietinho, só mexendo um pouquinho, mas aí foi uma semana intensa lá de atividades. Aí depois já cheguei em Canaã, chegando desse fórum, eu já fui para uma outra atividade que estava acontecendo, que era uma atividade que era o Oasis, né, que eles estavam mobilizando lá a comunidade do Novo Brasil para construir uma praça. E nesse processo de mobilização, quem mais, né, foi lá mobilizado foram as crianças. Então, assim, sei lá, entre umas 30 crianças, assim, chegou lá para construir essa praça com a gente. E aí eles estavam fazendo tudo, carregando gramas, carregando as plantas que chegavam, juntavam duas pessoas, colocavam britas em cima de uma tampa e levavam para o local que deveria ir, ajudava na hora de colocar as tendas. Então a cara da praça era as crianças. Só que chegou um momento que uma pessoa lá da comunidade não estava gostando ali, questões talvez mais políticas ali, queria criar alguma situação. Aí ela chegou lá dizendo, olha, eu vou denunciar vocês para o conselho tutelar, porque isso aqui é trabalho infantil. Aí ele ligou para o conselho. Aí o conselho chegou, não ouviu nada do que ele falava, que ele estava só provocando. Aí ele acabou levando a pior, porque a polícia chegou. Não sei como a polícia chegou, mas a polícia chegou. Aí quando a polícia chegou, as crianças, né, começaram a gritar. Queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. Aí a polícia pegou a pessoa que estava lá fazendo toda a confusão, pegou essa pessoa, colocou dentro da viatura e as crianças cercando a viatura. Queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. Aí a polícia pegou essa pessoa e levou, tirou ela de lá. Aí no finalzinho do vídeo, eu também tenho esse vídeo gravado, aí no finalzinho do vídeo tem uma moradora da comunidade falando assim, ó, a gente não pode fazer nada, são as crianças que querem. Aí ela abre assim a mão, sabe, acho bonitinho, ela abrindo a mão, são as crianças que querem. Aí o vídeo encerra e tudo, mas assim, ficou muito na memória. Eu tava gravando, eu não apareço no vídeo que eu tava gravando e tudo, é um momento que precisa estar registrado, aí tá guardado também. Pensando no seu trabalho no SEDAPS, né, no projeto Ser Criança, qual que você acha que foi a sua contribuição? Pode pensar mais a longo prazo também, assim, dos 30 anos do SEDAPS, qual que você acha que foi a contribuição do projeto em si para o que o SEDAPS é hoje em dia? Eu penso muito que o Ser Criança foi assim, como eu posso dizer, um baita projeto, assim, deu uma cara, assim, muito, muito boa a atuação lá do SEDAPS, das parcerias na cidade, sabe? Isso foi tão, assim, nítido que eles continuaram, depois voltaram a trabalhar com juventude no município. Agora um pouco mais recente, então eles voltaram para outro projeto, para trabalhar com jovens, porque é muito disso, assim, né? Esse trabalho com o grupo de promotores da saúde foi bem feito mesmo, e que deu a cara desse trabalho com a juventude, e assim, é uma memória boa. Às vezes como é uma cidade pequena, eu topo com as pessoas, aí tudo, eles sempre rememora, né? Eu sempre encontro o pessoal lá, é uma cidade pequena, então, e muita gente me conhece lá na cidade, eu conheço o pessoal também. Aí a gente sempre conversa,
E aí vem, assim, algumas lembranças do período mesmo. E tem pessoas que você conheceu através de setups que te marcaram? Sim, inclusive eu acabei de me reencontrar com a Débora lá no festival, a gente marcou. Eu mandei mensagem pro pessoal aqui pra gente se encontrar, conversar, mandei mensagem pro Ives, eu mandei mensagem pra Rogéria, já tinha conversado com a Kátia antes, assim, a gente conversa, a gente se segue nas redes sociais, a gente se curte lá, a gente fica se acompanhando. E às vezes a gente se topa também por aí. E você lembra em que momento você começou a se engajar em projetos sociais, ativismos sociais? Olha, eu digo que a escola foi esse lugar, assim, muito importante para eu começar aí a me envolver. E eu me envolvia muito até sem eu ser chamado, assim. Lembrei de uma coisa. Meu pai, inclusive, me chamava, eu vou até explicar, me chamava de pau de lata. Ele sempre me chamava de pau de lata. Eu entendi o significado do pau de lata, mas eu não entendi a historinha por trás do pau de lata. O pau de lata é meio que uma pessoa que quer estar sempre no meio, assim, quer estar no meio das coisas que estão acontecendo. É uma pessoa que quer estar metida nas coisas. Aí eu fui depois de um tempo perguntar por que pau de lata, qual o significado de pau de lata. Aí ele traz isso muito da vida dele, da infância dele, de que nas casas, assim, das pessoas mais antigas tinha um pau que você usava para você ir pegar água. Então você colocava um balde, aí ali no balde tem meio que uma como eu posso dizer aqui, Alça? Isso, uma alça, aí para você, né, pegar, segurar o balde. Aí então você ia em dupla pegar essa água, aí você levava esse pau, né? Aí quando você chegava lá, o que você fazia? Você pegava esse pau e colocava no meio dessa alça. Então você trazia a água às duas pessoas. Então esse pau ele sempre ficava no meio, né? Então por isso que é isso, pau de lata, porque eu queria estar sempre no meio das coisas, queria estar sempre metido. Aí eu sempre falava, é porque é pau de lata, pau de lata, pau de lata. Que é isso, eu queria estar sempre no meio, metido, igual o pau lá das latas. Ele traz isso lá, eu nem era vivo ainda. E você tem alguma memória marcante, assim, desse seu ativismo? Deixa eu tentar. Eu gosto muito de pensar em como eu tinha muita vontade para fazer as coisas. Eu acho isso impressionante, assim, quando eu olho. Sabe, por exemplo, eu tenho que tirar esse por exemplo. É isso, né, que é por exemplo. Mas assim, como eu morava na comunidade rural, assim, acesso à internet era quase impossível. Mas eu me jogava para casa de uma moça lá da comunidade, ela tinha internet, então eu me jogava, tinha internet ruim, péssima, horrível, terrível. Mas eu ia lá com a cara e ficava horas pesquisando, precisa fazer alguma roda de conversa, fazer alguma atividade lúdica, então eu jogava lá na internet para pesquisar, e você ia lá, pesquisava, organizava, sentava, conversava com o pessoal. Então assim, eu era muito novo, sabe, assim, pra idade, e era legal estar ali fazendo isso, sabe, tá provocando você, iniciativa, ter força de vontade, e acho que era uma idade bem interessante, bem legal, e que te leva isso pro resto da vida. Verdade. Você trabalha com o que hoje em dia? No momento eu faço 2 mestrados, eu não consigo trabalhar. Esse é o trabalho, né? É o meu trabalho, mas aí tem a bolsa, né, e tudo do mestrado. Então eu sou uma pessoa responsável também com a bolsa, assim. Dá de fazer as coisas que eu preciso e muitas coisas que eu gosto de fazer nem precisa gastar, assim, eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de caminhar, eu gosto de andar de skate, então você tem a quadra livre, você tem calçadas, você tem ruas, e é isso, se joga e faz. E quais são os planos para o futuro? Eita! Essa é a perguntinha mais difícil. E que futuro, né? Daqui 10, 20, 50 anos? Eu não sei ainda, mas eu continuo
No momento eu penso em continuar estudando, então no futuro, presente, né? Mas eu, enfim, tenho doutorado aí pela frente. Eu sou uma pessoa que eu me vejo em vários lugares, assim, em atuação, sabe? Eu gosto muito do setor público também. Eu gosto muito, né, de atuação na sociedade civil. Eu gosto muito, assim, de estar criando coisas novas também. Então, eu gosto da academia, enfim. Então, eu espero que nesse futuro eu possa estar andando por aí, por esses lugares. Agora a gente está se caminhando para o final. O que você achou de contar a sua história hoje? Olha, deixa eu ver. É um exercício interessante, assim, no sentido de que é algo que eu gostava de fazer comigo mesmo há muito tempo. Às vezes eu ficava pensando, interessante como a gente faz isso aí, às vezes eu ficava me imaginando cada série que eu estudei. Então, assim, eu conseguia olhar, por exemplo, na primeira série eu estudei com a professora Trícia, depois eu passei para a segunda, estudei com a professora Égua, eu consigo lembrar de tudo. Estudei com a professora Wanda, na quarta estudei com a professora Maria Glória de Fátima Verde Nascimento Rodrigues. Depois vem um monte de professores que você, né, chega ali no Fundamental 2, tudo. Eu ficava muito rememorando, até pensando de coisas, de fatos que aconteceram ali, né, em cada período. E eu parei de fazer isso. A gente para de fazer isso. A gente não lembra do café da manhã, a gente não lembra do almoço e a gente não quer pensar nem. Talvez seja isso, né? A gente não tá pensando muito na vida. Aí, às vezes, ela não quer caminhar mais pra frente, né? Mas eu gostava muito de fazer isso, de ficar pensando. Então foi legal. Tem mais alguma coisa que você lembre que... Olha, seria interessante eu estar contando essa história. Eu tenho olha, eu tô lembrando das coisas. Eu tenho gente, como é que chama? Que tem vários... Um álbum? Só que é grandão, né? Álbum, como é que chama? Era coisa antiga, não é post, ele é cheio de transparente, assim, de portfólio, eu acho que eles são. Porque em casa eu tenho um portfólio, eu tenho fotos, vídeos, eu tenho 1 milhão de coisas antigas também guardadas nesse portfólio. Então, se eu tivesse mexendo com ele aqui, talvez viria mais coisa na minha cabeça. Mas tá lá guardado, tem provas minhas de 500 anos atrás, assim, guardadas, provas com notas boas. tem histórias... Não vou. Eu não sei, assim, tem umas histórias de algumas notas e tudo. Tem um professor, gente, eu tenho que lembrar. Tem o meu professor, que o nome dele é Bolsonaro. Ele fez uma prova, assim, ele é uma pessoa, gente maravilhosa. Olha só a prova que ele colocou. Gente, a prova vale 10, mas eu vou colocar uma questão aqui a mais para vocês, tá? Então, assim, se você errar uma, você vai tirar 10 do mesmo jeito. Aí, quando foi no dia e tudo, a gente respondeu e tudo. Aí, depois ele veio com o resultado. Aí, quando ele me entregou o resultado, né? Eu tinha fechado a prova, acertei tudo. Ele só me deu 10, assim. Eu falei, professor, são 11 perguntas. São 11 perguntas, professor. Aí eu fui pegar a prova, tá bom. Aí pegou e colocou o 11, assim, né? Uma nota 11 lá pra mim. Mas aí no próximo, aí ele falou, não, na próxima nota, se você precisar, a gente tira esse 1 e joga pra você. E foi muito... É uma memória, eu tenho a prova guardada, tá lá em casa. E também eu tenho uma outra prova guardada da professora Lira, que foi... O professor Moço foi meu professor de biologia. Meu professor de biologia, mas que a gente conversava sobre tudo. A gente conversava sobre o mundo. E aí também eu tive a professora Lira, que era uma professora de filosofia. Também a gente conversava de tudo. E aí ela chegou no 3º ano do ensino médio. No primeiro dia de aula, ela falou, gente, eu tenho uma provinha aqui surpresa pra vocês. Aí todo mundo, assim, como assim uma prova surpresa? Ela, não, organizei uma prova aqui com todos os conteúdos que a gente estudou no 1º e 2º ano.
porque vocês estão no terceiro, tem que preparar vocês e tal, para responder as provas e tudo. Eu preciso saber como é que vocês estão. Ela foi, entregou a prova, aí todo mundo respondeu, foi lá, tudo. Aí, novamente, veio o resultado. Aí ela foi e falou, aí no final de tudo ela entregou as provas, aí me entregou a nota, e tava lá um 10, assim, tipo, olha, aí ela falou, então, Maílson, você foi o, enfim, são 3 turmas, e, tipo, você foi o único que conseguiu fechar a prova, que você nem tinha estudado e tudo. Ela foi e colocou 3 coraçõezinhos lá na nota e tudo, eu guardei, tá guardadinho lá em casa também. Já vi que você gosta de guardar as coisas, Sim. né? Da memória mesmo. Pra finalizar, a pergunta é qual? Você acha que existe algum legado do SEDAPT na sua vida? E se sim, qual? Olha, eu acho que aquele período, assim, né, da adolescência, eu acho que é um período que você faz as coisas com mais sentimentos, com mais entrega, sabe? Então, o projeto Ser Criança foi esse período, assim, que você tá mais ali de alma mesmo. E foi um projeto que marcou as pessoas que eu conheci. Inclusive, eu tô aqui hoje no evento, eu mandei mensagem, tudo pra gente se conhecer, pra gente se reencontrar e tudo de novo. E assim, foi um projeto que preparou a gente bem, assim, do ponto de vista de formação, de conversa, de encontro, e ao mesmo tempo que colocou a gente para fazer as coisas. Então, galera, não é só aqui estar conversando com vocês e tudo, mas é muito de vocês saber que vocês precisam também fazer. Inclusive, eu participei aqui da mesa que era sobre o saber fazer, né? Então é muito disso, a gente tem que saber, mas a gente também tem que saber fazer. E o Ser Criança foi muito disso, né? Foi o saber e principalmente saber coisas, saber ali, né, que são importantes pra gente, numa idade que a gente está com, né, com toda a vontade, então a promoção da saúde é muito importante. E ao mesmo tempo que a gente aprendeu a saber, a gente foi conversar com outras pessoas da nossa idade fazendo. Assim, então é algo que ficou bem marcado.